E aí, galera do segundo, bom dia, boa tarde, boa noite. Vendo minha carinha de novo, né? Sei que vocês estavam com saudade e tudo mais. Mas vamos pro que interessa, né? Porque a gente tem que fazer, que é trabalhar. A aula de vocês está gravada, vai ser gravada terça. Eu queria fazer ao vivo quinta, mas quinta-feira eu vou ter que ir lá pra Serrinha fazer minha carteira de motorista, que venceu. Então eu vou ter que deixar gravada também, tá? Mas a aula de quinta talvez seja mais tranquila. A gente vai falar hoje sobre metais de sacrifício com vocês, pra gente meio que encerrar esse conteúdo de eletroquímica. Acho que é o último ponto que eu falei. Eu até pedi para vocês lerem, eu falei, resolvi uma questão sobre isso, pedi, ó, gente, pesquise sobre metal de sacrifício. Quem pesquisou vai ficar mais tranquilo para essa aula. Quem não pesquisou pode sofrer um pouquinho. Apesar que esse assunto tá moleza para vocês, né? Então eu fico feliz com isso. Vamos para o nosso aplicativo. Eu quero que essa aula seja uma aula não muito longa, uma aula curta. Até porque para fazer referência apenas um dia, a gente não pode ficar estendendo demais. Vou passar o conteúdo, vou acabar escrevendo algumas coisinhas aqui e a gente vai finalizar assim que der. Tá? Vamos então. Primeira coisa, bora entender o que é o metal de sacrifício, né? Opa! O metal de sacrifício é aquele metal utilizado em estruturas submetidas a ambientes oxidantes, com o objetivo de ser oxidado em seu lugar. Ou seja, eu tenho como ideal, o metal de sacrifício é um metal que tem uma oxidação maior do que o metal que eu utilizo na minha estrutura, para que ele sofra oxidação no lugar desse. Ou seja, eu sacrifico um metal para poder salvar o meu principal metal, que é o que vai ser utilizado na estrutura, né? Bom, se eu já estou falando, né? Ele ser o metal de sacrifício. Esse metal deve possuir um potencial de oxidação maior do que o metal a ser protegido. Tá? Então, essa daqui é a melhor definição que eu posso dar para vocês sobre os metais de sacrifício. Vou botar até em itálico aqui, certo? É essa ideia. Bora então entender como funciona a relação. Bora montar uma equaçãozinha aqui, ó. Bora montar a equação do ferro. Fe2+, certo? Mais 2 elétrons, certo? Vamos pegar aqui, eu não tenho, né? Eu sempre esqueço de pegar minha setinha. Ele vai formar o Fe. Se vocês perceberam, essa equação é uma equação de redução. Por quê? Porque o NOx do ferro está mais 2 foi para zero, então é redução. Tá? Com isso, o valor padrão dessa equação vai ser 0,44 volts. Menos 0,44 volts. Certo? Aqui embaixo, eu vou descer um pouquinho mais para a gente ter diferenciação. Na verdade, não. Eu vou colocar uma nova equação. Fica melhor para a gente organizar. Tá? Vamos lá. Eu vou ter agora o oxigênio. Preste atenção. Eu não estou botando... eu não estou botando se está aquoso, se está líquido, se está nada disso. Porque eu quero simplesmente que vocês só percebam esses valores. Eu tenho aqui o O2 gasoso, mais a água líquida, mais 2 elétrons, tá? E ele vai gerar 2 OH menos, tá? Isso daqui, ele vai ter um eletrodo padrão, diferente a letra, um eletrodo padrão com valor de menos 2,37 volts, tá? Novamente, observa que as duas equações que eu passei para vocês são equações de redução, tá? Elas duas estão tendo um processo de redução. Aqui está saindo de 0 para menos 1. Então, os dois são valores de redução. Quando a gente trabalha com isso, o que, é que a gente precisa saber? Né? Quem é que vai reduzir e quem é que vai oxidar? Desculpa, eu botei o valor errado, eu botei o valor do outro problema que eu vou trabalhar com vocês. Aqui, na verdade, vai ser mais
0,40. Tá? Eu botei o valor errado, porque eu tenho duas equações que eu vou trabalhar com vocês e essa é a primeira do exemplo. Então, observa aqui, eu tenho esses dois valores. Nessas duas equações de redução, eu vou utilizar aquela velha técnica que a gente já trabalhou com vocês. O valor maior vai ser o valor que reduz, o valor menor, o valor que oxida. Então, se vocês perceberam, ó, o valor maior é o mais 0,44. Então, ele vai ser quem oxida. Tá? Enquanto o valor menor é o 0,44. Desculpa, gente. O valor maior é quem reduz. Se está de redução, o valor maior é quem reduz. É quando está de oxidação que o valor maior é quem oxida. Reduz. Então, daqui ele vai oxidar. Certo? Então, a gente já conseguiu ter nossa primeira relação entre os valores de quem reduz e quem oxida. O que acontece então? Se o ferro vai ser quem oxida, eu vou fazer a inversão da sua posição. Tá? Quando eu faço essa inversão, a gente vai poder realizar a quebra dos elétrons. Tá? Lembra que a gente trabalhou com aquelas equações de equação global? Então, para ter uma equação global, um tem que oxidar, outro tem que reduzir. Se o ferro é o que oxida, eu vou ter que inverter todo ele aqui. Então, eu vou pegar simplesmente e fazer a inversão mais básica possível, que é essa daqui, ó. Ou seja, o Fe vai ser o Fe2 mais 2 elétrons. Aqui o valor estava negativo, ele fica positivo, certo? Aí fica mais 44 volts. Toda vez que eu faço essa inversão, eu mudo o valor do eletrodo, né? Porque ele estava na equação de redução, agora está na de oxidação. E quando ele está na de oxidação, o valor muda, ele literalmente é o valor oposto. A gente fez isso aqui e aqui permaneceu. Aí quando a gente faz isso, observa aqui ó, que os elétrons estão nos produtos e aqui os elétrons estão no reagente. E eles são valores iguais. Se não tivesse valores iguais, eu teria que multiplicar as equações para que chegassem no valor igual. Com isso aqui, o que é que eu faço? Eu simplesmente corto minha equaçãozinha aqui. Eu corto esses elétrons. E aí a gente faz todo aquele charmezinho para ficar bonito. Corto esses elétrons e monto a minha equação principal. Tá? Que vai ser o quê? Fe mais 1 sobre 2 O2 mais H2O, certo? Que vai gerar... Eu vou até copiar daqui logo tudo. Opa! Que vai gerar... Bora. 2 mais 2OH menos. Opa! Mais Fe 2 mais, né? Então, eu acabei montando a minha equação global, que é essa daqui. Só falta eu colocar o meu valor do eletrodo padrão, que nesse caso aqui, vou dar um distanciamento maior, né? E nesse caso aqui, vai ser a soma desses dois valores, porque ele está de oxidação com redução. Então, quando tem esse caso, a gente soma, que dá 84 volts. Então, essa é a minha equação padrão. O que é que eu quero mostrar nessa equação? Eu quero mostrar para vocês o seguinte. Eu tenho ferro e tenho um oxigênio. Quando tem a interação do ferro com o oxigênio, acontece a oxidação. E a gente vê essa oxidação no formato de ferrugem. Tá? Ele forma o Fe2O3, né, que é o óxido de ferro 3. Ao formar o óxido de ferro 3, o elemento ele acaba ficando quebradiço. E aí ele se solta do ferro, liberando mais ferro, né, deixando outra parte do ferro exposto para novamente oxidar. E aí esse processo vai acontecendo indefinidamente até o fim do elemento ferro. O fim do oxigênio no caso, mas como a gente sabe que no ambiente aberto o oxigênio ele não vai terminar, a gente vai ter o fim do ferro. Então, como é que a gente protege o ferro dessa oxidação que vocês estão vendo nesse probleminha aqui? Existem duas formas de proteger o ferro de uma oxidação. A primeira forma é que nós chamamos de proteção mecânica. Tá? Como é que é essa proteção mecânica? A proteção mecânica é aquela proteção onde você usa alguma outra substância para poder protegê-lo. Aí, se não me falha a memória, essas latinhas de conserva que a gente compra, ela tem uma proteção mecânica. O que acontece? Na lata de ferro, que ela é de ferro, no entorno da lata, ela é
protegida por uma camada de estanho, ou seja, ele utiliza um metal que é o estanho. Esse metal ele fica protegendo o ferro de oxidar. Aí ele fica hiper protegido. Então, qual é o problema disso? O problema é que se você pegar uma lata dessa e ela tiver uma pancada, amassou, provavelmente ela criou um rasgo entre o estanho e o ferro. E aí o ferro, aquela partezinha minúscula que a gente nem vê, começa a entrar em contato com o ar e ele vai começar a oxidar. É por isso que a galera fala, não compre vasos de conservas, né, que estejam amassadas, porque ele pode ter tido essa fratura e essa fratura é perigoso para o consumo. Pode criar bactérias diversas e aí pode ser fatal mesmo. Tá? Como botulismo, que é uma doença muito fatal, uma bactéria muito perigosa. Aí, uma outra proteção mecânica que a gente utiliza é a graxa. Por que a gente pega a corrente da bicicleta e bota a graxa? É porque quando a gente bota a graxa evita que o ar entre em contato com a corrente e evita com que a corrente enferruje. Se você não coloca graxa na corrente da bicicleta, você pode ver todo o equipamento seu desse tipo de estresse mecânico que você não bota graxa, ele está enferrujado. Por que está enferrujado? Porque o ferro entra em contato com óxido, ou com oxigênio. Aí se você passou isso, ele não enferruja. Tá? Então essas são proteções mecânicas, tá? Que é bastante comum. Aí o que a gente está falando é de proteções eletroquímicas, certo? E essas proteções eletroquímicas é as que envolvem o famoso metal de sacrifício, tá? Bora então representar aqui esse elementozinho da proteção mecânica. Fe2 mais, certo? Mais 2 elétrons, certo? Vai gerar o Fe0, tá? E aqui, eu vou puxar para cá, ele vai ter o eletrodo padrão, como vocês viram, de 0,44 volts. Então, observa que a gente está trabalhando com equações de redução. Geralmente, equações, quando elas são semi-reações, são soltas, elas são soltas em reações de redução. A maioria absoluta das vezes, tá? Vai ser desse jeito. E aqui eu vou ter o magnésio, eu inverti aqui a escrita, 2 mais 2 elétrons, que vai gerar um Mg. Observe que os elementos eles estão exatamente com as mesmas proporções, ou seja, não vou precisar fazer nada para balancear, só vou ter que colocar os valores. Aqui o valor é menos 2,37 volts. Tá? Então aqui ó, é menos 0,44, que eu tinha botado errado, e aqui menos 2,37 volts. O que a gente faz? O elemento, como são equações de redução, o elemento que vai reduzir vai ser o elemento que tem um valor maior. Então, quem é que reduz aqui? É o ferro. E aqui quem é que reduz? Quem oxida? É o magnésio. Tá? Então, a gente tem essa equaçãozinha aqui. Ó. Eita, vamos organizando. A gente vai organizar para deixar bonitinho aqui. Pronto. Essa equaçãozinha bonita aqui. Reduz. Tá? E aí, quando a gente tem essa equação, a gente vai começar a entender o que é que acontece. Qual vai ser o elemento que vai reduzir, qual vai ser o elemento que vai oxidar. Nessa equação, quando eu tenho o magnésio junto com o ferro, o magnésio ele vai sofrer o processo de oxidação com o oxigênio e não o ferro. Então o magnésio vai proteger o ferro de ser um metal de sacrifício. Nesse caso, o que acontece? Se você pega as barrinhas, né? Você pega duas barrinhas aqui e coloca uma do lado do outro. Bora copiar para ficar mais legalzinho. Colocar um do lado do outro aqui, ó. Sendo que a barrinha aqui que eu vou botar de vermelha seria o ferro. E a barrinha que eu vou botar de verde seria o magnésio. Acontece que, como eles estão juntos, o oxigênio ele não vai interagir com o ferro, ele vai interagir com o magnésio. Quando o oxigênio interage com o ferro, o que acontece? O ferro vai perder os 2 elétrons e ao perder os 2 elétrons, o magnésio vem e devolve os 2 elétrons para o ferro. Ao fazer essa devolução dos 2 elétrons para o ferro, ele acaba não perdendo, tá? Ele acaba não sendo sacrificado. Então, observa aqui, ó. Quando o ferro vem e perde elétrons, tá?
Quando o ferro vem e perde os elétrons, eu vou botar os nomes aqui embaixo, tá, gente? O magnésio vem e devolve esses 2 elétrons para o ferro. Na verdade, acho que eu vou botar aqui, ó, embaixo e escrevo o nome dentro. Certo? Então, observa o que acontece, tá entendendo? Bora botar os nomes aqui para ficar mais fácil de vocês visualizarem o que eu estou falando. O FE e o MG. Vamos lá. Tá bonitinho aqui, pronto. Então, observa o seguinte, ó. Quando o ferro perde os elétrons para o oxigênio, o magnésio vem e devolve os elétrons para o ferro. Então, quem acaba sofrendo o processo de oxidação vai ser o magnésio. Quem vai ser consumido vai ser o magnésio e não o ferro. Com isso, ele acaba mantendo o ferro saudável e o magnésio se torna o que a gente chama de metal de sacrifício, tá? É dessa forma aqui, mais ou menos, um exemplo bem esdrúxulozinho, que acontece. É como se o magnésio começasse a doar os elétrons para o ferro. Por quê? Porque a sua relação é de oxidação, né? Ele que vai oxidar no lugar do ferro, tá? E aí ele vai salvando o ferro nesse processo, certo? Então é isso que acontece quando tem esse sacrifício. Aí eu vou deixar para vocês a tarefinha de pegar e converter essa equação na equação de pilha, né? Onde o ferro vai ser quem reduz e o magnésio vai ser quem oxida. No caso, você vai inverter os valores do magnésio e fazer o corte dos elétrons e ver o resultado final. Tá bom, gente? Para fechar, eu vou deixar aqui escrito um resuminho sobre esse processo que a gente está falando, tá? Então, bora lá. Ao colocar o magnésio junto com o ferro, ele acaba oxidando no lugar do ferro, protegendo-o. Quando o ferro perde os elétrons, o magnésio acaba repondo esses elétrons. É isso mesmo, acaba repondo esses elétrons. É justamente o que eu estou tentando explicar nesse exemplozinho que eu coloquei aqui. Então, é desse jeito que acontece esse processo, tá, gente? Bom, com isso eu vou encerrar a aula, não vou deixar uma aula muito longa, tá? E aí, na semana que vem, na quinta-feira que vem, na quinta que vem a gente dá continuidade a esse trabalho, tá? Eu devo só encerrar isso daqui e fazer algum exercício para vocês, ou então já dar continuidade para um assunto novo que eu estou lembrando aqui. E tem um assunto que a gente é do segundo ano e não está no livro de vocês atual. Eles inverteram algumas posições e eu tenho que repor essas posições, que é falar sobre os gases, tá? E sobre equações de oxidação, de oxirredução, né? Balanceamento por oxirredução. Então, gente, valeu, espero que vocês tenham curtido. Até!